todos. Ai, que calor bom esse, né? Bom dia. Bom, então vamos lá. Eu acho que vocês até já decoraram o tema de hoje, né? Que já está aí há um tempinho. Então, as curas e o espiritismo. Então, para falar de cura, eu preciso falar de doença, eu preciso falar de saúde e como que o espiritismo pode colaborar, pode ajudar para essa nossa melhora, ok? Então vamos lá. Então eu não posso deixar de falar e começar falando sobre a medicina tradicional. Então, de acordo com a medicina tradicional, nós temos aí uma definição do que é doença, que é de acordo com a Organização Mundial de Saúde, certo? Então, doença é um conjunto de sintomas e sinais específicos que afetam o ser vivo, alterando o seu estado normal de saúde. E como que podem ser essas alterações? Elas podem ser externas, ou seja, algum vírus, alguma bactéria que você contraiu, ou ela pode ser gerada por algo que internamente, algum órgão seu que não está bem, certo? E claro, se o nosso problema é no nosso corpo físico, nós vamos buscar o quê? A ciência médica, o médico. Então, em nenhum momento nós podemos deixar esta busca pela medicina, certo? Bom, até a década aí de 80, nós, ou melhor, os médicos, vamos dizer assim, acreditavam que os genes controlavam a vida, que aí já se conhecia todo o código genético, e eles achavam que por conta disso, eles conseguiriam prever e curar doenças. Mas aí, com o passar do tempo, eles perceberam que os genes, na verdade, eles não controlam nem as próprias atividades. Ou seja, existe algo acima dos genes. Com o avanço da medicina, se chegou aí àquela conclusão de que a saúde não é a ausência de doença, que era o que diziam. Você é saudável porque você não está doente. Não é assim. Então, nós temos também, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma definição também de saúde. Então, é o estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade. Porém, nos dias de hoje, vocês estão vendo, inclusive nesse slide, que tem algo a mais do que o bem-estar físico, mental e social. Hoje já existe aí um grupo muito grande de pessoal da rede da saúde, de médicos, querendo acrescentar nesta definição bem-estar físico, mental, social e espiritual. Porque já estão percebendo que a nossa saúde ela vai além só do corpo físico. Porque nós, dentro da doutrina, sabemos perfeitamente que nós somos espírito. Quem não está dentro da doutrina não tem essa consciência. Mas isso está melhorando, graças a Deus, né? Ainda bem. Mas nós temos também uma definição de saúde segundo a nossa doutrina, segundo o Espiritismo. Então, saúde não é somente o equilíbrio físico do corpo, mas sim o equilíbrio fluídico do corpo perispiritual e o equilíbrio do espírito. Então, eu imagino que essa fotinho aí vocês já viram algumas vezes em algumas palestras, porque somos espírito ligados ao corpo físico através do perispírito. Isso, já escutei alguém falando aqui. Muito bem, vocês estão estudando direitinho, né? Então, essa interação entre a parte biológica, psíquica, mental e espiritual, ela existe e ela é muito forte nesse sentido. Bom, para entender isso melhor, né? Então vamos pensar no nosso corpo, biologicamente falando,
Nós somos dotados, preenchidos por neurônios em todas as extremidades. E esses neurônios, eles são responsáveis pela dor que nós sentimos. Então, ele é conhecido como o instrumento da dor. As sensações que nós recebemos, elas estão no perispírito. Então, o perispírito, ele é o agente dessas sensações que vêm de fora, externas. Então, eles funcionam como se fosse um fio condutor. Ele conduz algo. E o espírito, que na verdade é o agente controlador de tudo, é ele quem dá o efeito desta sensação. Então, para a gente entender de um modo prático, vamos pensar. Todo mundo aqui já encostou no ferro quente alguma vez na vida, com certeza, né? Então quando você encosta no ferro quente, seja a mão, seja o que for, automaticamente o que acontece? Esses neurônios, eles levam essa sensação até o nosso sistema nervoso central, e o sistema nervoso central faz o quê? Olha, tire a mão daí porque você está se queimando. Automaticamente a gente tira. Claro que tudo isso acontece numa fração de milésimos de segundos, certo? Mas é isto exatamente o que acontece entre o nosso corpo, o perispírito e o espírito. Essa ligação, ela é intensa e ela é muito rápida enquanto encarnados, tá? Enquanto nós estamos aqui, é assim que a coisa funciona. Então, por exemplo, o calor e o frio. Para o espírito, isso não faz diferença nenhuma, porque ele não vai muito menos se queimar, muito menos se congelar, certo? Mas nós sabemos também que com a medicina e com todo o avanço que ela vem aí galgando, né? Uma pessoa que amputou a sua perna, ela sente dor naquele lugar, mesmo não estando lá, certo? Por quê? Porque aquilo está gravado na sua memória, na sua consciência, que foi o que a nossa irmã disse, a nossa consciência, ela guarda tudo, ela mantém tudo, tá? Bom, então, desta forma, corpo, perispírito e espírito estão extremamente interligados o tempo todo, ok? Bom, continuando. Como que nós vamos pensar na cura, né? Como que essa cura acontece? Então, quando nós vamos lá no nosso livro, um dos livros, né, do nosso Pentateuco, que é a Gênese, lá dos itens 31 a 34, ele vai falar de fluidos magnéticos. Então, aqui, ó, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito. Esse próprio fluido pode fornecer ao corpo os princípios reparadores, aquilo que vai ajudar na sua cura. E o agente propulsor de tudo isso é o espírito. Então, como que isso acontece? Existe aí uma manipulação desses fluidos e existe uma troca, a troca de uma molécula que não está boa por uma boa. Aquele fluido seu interno que é ruim vai ser trocado por um fluido bom. Então é assim que tudo isso funciona. E por quê? Porque todos nós somos dotados de fluidos, certo? Tá ali, ó. O fluido universal é o elemento primitivo do corpo. Então, se todos nós somos fluido, essa ação fluídica, ela vai acontecer no nosso corpo. Claro que tem aí mais algumas coisas que nós vamos falar daqui a pouco, mas ela pode ser, por exemplo, mais lenta. Então, essa cura, ela precisa ser trabalhada de uma outra forma. Ela pode ser um pouco mais rápida, como uma corrente elétrica. Vai depender aí de uma série de coisas que nós ainda vamos falar. Só que todas as curas, elas de fato dependem dessa ação magnética, desse magnetismo. Mas existem aí
algumas condições especiais para isso. Então, nós precisamos do quê? De um médium de cura, para que nós sejamos curados. Nós vamos precisar também de aparelhos do mundo espiritual. Ah, Vânia, eu não estou vendo. Não tem problema, você não precisa ver, você só precisa crer. Você precisa merecer esta cura. E você também precisa ter a necessidade de cura. Precisa ver se isso não vai atrapalhar ou influenciar a sua evolução. Certo? Bom, então eu estou falando de ação magnética, então vamos entender o que é essa ação magnética da forma prática. Então, chamamos aí tudo, gente, de acordo com o livro A Gênese, tá? Então, nós temos aí a limitada, que é pelo fluido do magnetizador. Então, seria o magnetismo humano. Para a gente entender melhor, todo mundo aqui já escutou falar em benzedeira. Ai, leva a criança lá porque ela está com mal olhado. Leva a criança na benzedeira que ela está com o bucho virado. Não era isso que a gente escutava? Essas benzedeiras, elas trabalham com essa ação magnética. Provavelmente, elas sabiam o que elas estavam fazendo, mas não sabiam de onde vinham, certo? E claro que também elas tinham a ajuda do plano espiritual, sem dúvida nenhuma, mas dependia da evolução moral dessas pessoas que estavam ali para fazer o bem. A ilimitada, essa é pelo fluido dos espíritos. Então é a magnetização, magnetismo espiritual. Aí não tem nenhum intermediário, é o espírito que vai ajudar na cura. E neste caso, ele vai agir, certo, sobre aquele indivíduo que precisa de ajuda, curando, aliviando através desse magnetismo. Mas também depende, claro, da característica da evolução também desse espírito. E o fluido misto, que nós temos aí a junção do magnetismo humano e do magnetismo espiritual. Então, isto acontece no passe, né? Então, por isso que nós falamos, o passe, ele também é um tratamento de cura. Quantas pessoas não entram na sala do passe e saem às vezes aliviadas? Fala, nossa, parece que eu estou mais leve, né? E por que que isso acontece? Porque lá os espíritos, eles despejam sobre aquele magnetizador, que no caso é o passista, todo esse fluido, toda essa ação magnética. Então o passista, ele acaba sendo o intermediário para que aquela pessoa que está ali receba tudo de bom e tudo de melhor. Então isso é a ação magnética que nós comentamos, ou o magnetismo que nós falamos relacionado à cura. Bom, onde nós vamos procurar a cura, tá? Então, se eu estou doente do meu corpo, num primeiro momento, como eu disse, nós vamos buscar a medicina tradicional, sem dúvida nenhuma. Isso não pode faltar. Vai lá, vai tomar o seu remedinho, vai fazer exatamente o que o médico pediu para você fazer, certo? Ah, mas eu também frequento uma casa espírita. O que você vem? Vem aqui para receber o magnetismo, receber o passe. Vai te ajudar? Sim, muito. Mas um e o outro juntos. Eu não posso, eu vou tomar o passe, então eu vou deixar de tomar meu remedinho. Não é assim que funciona. Porque o nosso corpo também tem estação, certo? Bom, se eu vou buscar a cura no perispírito, Vânia, mas como que eu vou saber que meu perispírito não está bom? Olha para você, como estão seus pensamentos? Como estão as suas ações? Elas estão mais positivas ou elas estão mais negativas? Porque tanto os nossos pensamentos quanto as nossas ações, elas vão interferir no nosso corpo, causando doenças. Então, para isso, eu preciso do magnetismo ou de uma medicação espiritual, que depois nós vamos falar sobre o atendimento fraterno, tá? E se o nosso problema é espiritual, então o que eu preciso?
medicação espiritual que combata a causa da desordem. E aí, nesse caso, é muito importante esse tratamento espiritual, porque lá ele vai buscar a causa, o que está provocando aquele efeito em você. E às vezes este tratamento pode requerer aí, no caso, uma doutrinação de espíritos obsessores, tá? Então, como eu disse, depois a gente fala disso lá no atendimento fraterno. Então, no nosso evangelho, nós temos lá esta frase aqui, ó: amai, pois, vossa alma, mas cuidai do corpo, instrumento da alma. Então, o que ele quer dizer? O seu corpo tem que estar vigoroso, tem que estar são. Por quê? Para que o seu espírito seja livre, se movimente. Senão, uma coisa sem a outra não existe. Nós estamos neste momento, aqui, agora, porque o meu espírito está aqui, certo? E o de vocês também. Senão, se ele já estivesse desligado, nós com certeza não estaríamos mais aqui. Bom, falei para vocês, né, que tudo depende de um médium curador. Então, nós temos no livro do Cairbar Schutel, Médiuns e Mediunidade, a definição daquilo que é um médium curador. Então, ele é um indivíduo que possui a faculdade de curar pelo simples contato, pelo olhar ou mesmo pelo gesto, sem o concurso de medicação alguma. Allan Kardec, no livro dos médiuns, ele explica isso de uma forma bem interessante. Ele fala que o médium, ele é o intermediário entre o espírito e o corpo. Mas a ação magnética está no homem, só que ela pode ser potencializada através dessa ação fluídica que vem do espírito. Então, olha só, aquela ligação, né? Corpo, perispírito e espírito, olha a importância disso, que nós podemos ser curados por conta disso. E aí ele fala assim, que esse médium curador, ele eleva o seu pensamento a Deus com humildade, com abnegação. E nesse momento, Deus manda para ele bons espíritos. E esses bons espíritos é que vão colaborar com o médium, potencializando, aumentando essa ação magnética para que ele consiga efetuar o seu trabalho, efetuar a cura ou alívio daquela pessoa que precisa de ajuda. Então, olha que coisa divina mesmo, né? Só pode ser de Deus. Nós temos aqui, eu coloquei 2 médiuns que dentro do Espiritismo eles são bastante conhecidos. Então, esse aqui é o Eurípides Barçanufo, vocês já devem ter escutado, né, sobre ele. Ele viveu já faleceu, e para falar dele eu precisaria até de uma palestra inteira para falar da vida dele, de abnegação, de ajuda. Mas ele era muito conhecido como médium receitista. Então, espiritualmente, ele recebia as receitas, e como ele tinha um trabalho divino e maravilhoso no seu local, né, onde ele morava, às vezes ele mesmo escrevia a receita e ainda pagava e entregava para aquele que precisava. Era um homem, assim, incrível. E este aqui é o José Arigó. Ele ficou conhecido porque fizeram um filme sobre a vida dele, um filme chamado Predestinado. Se vocês puderem assistir, vejam, conta toda a história, toda a perseguição. Ele foi preso, ele era visto como curandeiro, foi uma loucura, né? Um horror a gente pensar que nos dias de hoje, porque ele é do nosso século, pensar que uma pessoa viveu tudo isso aqui nos séculos modernos, vamos dizer assim, né? E ele trabalhou mais de 20 anos
com cirurgias espirituais, e segundo o Divaldo Franco, ele atendeu mais de 2 milhões de pessoas. E ele viveu pouco, ele morreu por volta lá dos seus 50 anos num acidente de carro. Então olha o trabalho dessa pessoa, né? E se eu estou falando de cura, opa, pulou ali em cima, mas vocês já devem imaginar de quem eu vou falar, Jesus, né? Jesus e algumas curas. Então, quando nós vamos lá nesse mesmo livro, na Gênesis, no capítulo 15, dos itens 10 ao 39, fala sobre todas as curas de Jesus. Então, eu vou passar bem rapidinho por cada uma delas, tá? Então, perda de sangue. É o caso daquela mulher hemorrágica que só com o toque da sua mão no manto de Jesus, ela foi curada. Esse foi até um ato involuntário, porque Jesus nem esperava por isso, né? Mas aconteceu. É aquele momento que Jesus disse, né? Saiu virtude de mim. O que foi essa virtude? Aquele fluido maravilhoso que só ele tinha. O cego de Betsaída. Esse cego foi aquele que Jesus pegou o seu cuspe, né? Passou no olho. E foi uma cura um pouquinho gradual, demorou alguns instantes para acontecer. Então ele foi vendo sombras, até que ele conseguiu enxergar. Esse paralítico, nós temos 2 casos de paralíticos, mas esse daí é um que estava sobre o seu leito, deitado, Jesus passando por ele falou, levantai-vos, pega sua cama e caminha, né? E assim foi. E Jesus disse para ele, pagaste a vossa dívida. Então, o que isso quer dizer? Você está perdoado, né? Todos os seus problemas, aqueles que você tinha por conta da sua vida de expiações, já foram pagos. O caso dos 10 leprosos. Esse também todo mundo conhece, porque sabe que dos 10, na verdade, só um realmente foi curado. Esse foi na presença de Jesus, e Jesus no final disse, a vossa fé vos salvou, vos curou, certo? A mão seca, esse daqui, ele foi à sinagoga, escutar Jesus, Jesus quando viu, foi lá e o curou. Isso aconteceu num sábado, então já imagina todo o problema que aconteceu lá, por isso ter sido num sábado, que eu vou falar daqui a pouquinho também. Aí nós temos a mulher encurvada. Essa mulher, ela era possuída por espíritos desde os seus 18 anos. Também foi curada por Jesus em um sábado. E o paralítico da piscina. Essa piscina eram aqueles tanques de banho comum em que o pessoal que ficava lá, né, todos aqueles doentes, cada um com um problema diferente do outro, eles aguardavam ali o anjo do Senhor. Eles diziam que quando o anjo do Senhor remexia naquela água, o primeiro que entrasse seria curado. E Jesus foi nesse local, né? Quando ele chegou lá, ele viu esse paralítico e perguntou para ele, você quer ser curado? Aí ele falou, eu quero, mas eu não tenho ninguém que me carregue até a água no momento em que ela se mexer. E Jesus fala para ele, pode levantar e pode ir que você está curado. Mas, nesse caso, Jesus deu uma advertência para esse paralítico. Falou para ele, no futuro, não peques mais, pois pode te acontecer coisa pior, né? Então, também isso aconteceu num sábado, aí todo aquele pessoal que estava sempre atrás de Jesus, querendo puni-lo, querendo pegá-lo por qualquer coisa, né, que ele falasse, como era um sábado, foram, né, questioná-lo e ele respondeu nesse momento, o meu Pai não deixa de agir até o presente. Ou seja, se Deus não deixa de fazer as suas obras, porque eu que sou filho dele, também não vou deixar de curar alguém. E aí, eles foram embora e deixaram Jesus em paz, né? O cego de nascença. Esse, Jesus pega o barro, o seu cuspe, e começa a fazer uma massinha. Então, ali, ele já está colocando todo aquele fluido,
naquela massinha. Passa nos olhos e fala para ele, ó, vai lá se lavar na piscina de Siloé. Ele foi. Só que este cego, ele foi levado à sinagoga. Primeiro porque falaram, não, ele não era cego de nascença. É mentira. E aí foram, os parentes afirmaram, olha, ele era mesmo, ele nasceu assim. E quando questionaram, quem te curou? Ele falou, foi Jesus. Por conta disso, ele foi expulso da sinagoga. É como se hoje nós fôssemos proibidos de entrar na igreja, mais ou menos isso. Os possuídos, aí, gente, são tantas as histórias, a quantidade de mais atos de Jesus relacionados aos possuídos. O mais que a gente já escutou falar é Maria Madalena, né? E as ressurreições. Então, nós temos aí a filha de Jairo, que era o chefe da sinagoga, o filho de uma viúva da cidade de Naim e o mais conhecido, Lázaro, né? Então, o que acontece aí? Essa força fluídica de Jesus que ninguém vai questionar, né? Porque ele era simplesmente Jesus, o espírito mais puro que já pisou aqui no nosso planeta. Então essa ação fluídica dele era tão forte, mas tão forte, que reanimou aqueles corpos que já estavam indo embora. Então é como se ele chamasse o espírito para voltar para o corpo. E por que que isso aconteceu? Porque aquele cordão perispiritual não estava totalmente rompido. Então eles não estavam mortos. Eles ainda estavam vivos. E Jesus, claro que sabia disso. Hoje nós conhecemos isso como letargia ou catalepsia. Porque nós, espíritas, sabemos que não há milagres. Certo? E por conta de tudo isso, né, Jesus dizia o seguinte, ó, reconhecei-me pelas minhas obras, julgai a árvore pelo seu fruto. Então Jesus, ele queria ser visto como o poder que ele tinha vinha para fazer o bem. Ele não queria ser julgado, ele queria ser visto como uma pessoa que fazia o bem, que se preocupava com os outros. E não que queria que os outros fossem lá só por curiosidade. Então ele sempre dizia isso. Bom, no meio dessa história toda, tem aí o nosso projeto reencarnatório. Então, quando nós estamos lá no plano espiritual, nós fazemos os nossos acordos. Ah, Vânia, mas eu não me lembro de nada disso. Ainda bem que nós não lembramos, né? Porque sabe lá a nossa cabeça como ia ficar, né? Nossa, eu falei que eu ia fazer isso, eu não fiz. Então, nesse projeto reencarnatório, nós temos aí os nossos combinados. Quando eu voltar pro plano carnal, quando eu reencarnar, tenho que fazer isso, isso e isso. E lá no nosso livro dos Espíritos, nós temos algumas dicas, né? Então, na questão 843, fala do livre-arbítrio. Então, lá nos diz que nós temos toda a liberdade de escolha, a liberdade de agir e a liberdade de fazer as nossas obras. Né? Olha lá, Jesus já dizia, você pode ser reconhecido pelas suas obras, então faça direito, né? Na questão 258, ele fala sobre as provas, que nós, veja bem, nós somos responsáveis pela escolha do gênero das provas que eu quero, certo? E na questão 264, ele fala da escolha das provas. Então, essas provas, elas são de acordo com a natureza de tudo aquilo que a gente precisa expiar, certo? Fazer os nossos acertos, para que a nossa evolução aconteça de uma forma mais rápida. Mas na questão 267, os espíritos dizem lá que nós podemos mudar essa trajetória, esse projeto, no momento em que nós quisermos. Ah, mas eu não sei, né, o meu projeto, como que eu vou mudar? Bom, a sua consciência está aí
para te direcionar, né? Então eles falam, olha, você pode mudar o seu projeto, mas cuidado, porque você pode mudar tanto para melhorar ou para piorar. E aí a questão é o quê? As consequências que você vai ter em cima disso tudo. Ainda, na questão 204, fala sobre a escolha da família. Então, nós sabemos aí que nós temos essa sucessão, né, de vidas, e durante esse processo, nós vamos encontrando pelo nosso caminho pessoas que nós temos afinidade, né, que nós temos simpatia. E na questão 210, aqui é uma pergunta interessante que Allan Kardec faz, porque ele pergunta aos espíritos assim: eu posso atrair para mim um filho que seja um bom espírito? Quem não gostaria, né, gente, de ter um bom espírito como filho? Aí os espíritos dizem: não. Você vai ter que melhorar aquele que foi designado para você, porque esta é a sua obrigação de pai, tá? Então, lembra que lá no comecinho eu falei sobre o DNA? Então o DNA volta aqui, porque nós acabamos lá no plano espiritual impregnando no nosso DNA a doença que eu vou ter que trazer comigo. Ah, mas eu ainda não fiquei doente na minha vida. De repente, esse não é o seu projeto. Mas a gente conhece muitas pessoas, né, que passam por doenças, aí a gente fala, mas por que com essa pessoa? Foi lá, ela que decidiu, certo? E já chegou aqui com o seu DNA impregnado. E os espíritos superiores, eles não interferem absolutamente em nada nas nossas escolhas. Vamos chegar aqui aos nossos dias, né? Falar dos problemas, as mazelas que nós temos hoje. Então, todos os aspectos negativos, problemáticos que nós temos na nossa condição de seres humanos, tanto a nível individual quanto a nível coletivo. Então, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, os nossos vícios, os nossos defeitos, as nossas fraquezas, porque somos seres humanos. Nós estamos aqui para aprender, não tem saída, né? Por mais que a gente queira fugir, não dá. Então, vou começar a falar de crises. Então, o que são crises? Reaparecimento dos sintomas de uma doença. Então, eu tenho aquela doença e às vezes a gente entra em algum tipo de crise. Eu coloquei só alguns exemplos aqui. Então, doenças inflamatórias intestinais, epilepsia, asma, pânico, ausência, convulsões febris e as generalizadas. Então, por exemplo, a perda de consciência de vez em quando, rigidez, tremores, tá? Não se reconheçam em nada disso. Essa não é a função aqui, tá bom? Por favor. Bom, as ansiedades, que muita gente fala, né? Então, a preocupação excessiva, o medo, a apreensão. Então, nós temos os T's aí hoje, né? Então, o transtorno de ansiedade generalizado, transtorno de ansiedade social, o tal do TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que nesse eu me reconheço, tá? O transtorno de estresse pós-traumático, traumático e tantos outros aí. Temos também o burnout. O burnout é a doença do século 21, né? Então é uma síndrome de esgotamento profissional, exaustão extrema, estresse e esgotamento físico. Então hoje, falando com um amigo meu que é médico, ele diz que a quantidade de afastamentos médicos hoje é por conta deste burnout. Por isso que eles criaram até esse novo termo aí para uma mazela nova que está surgindo aí no meio da nossa sociedade. E a depressão. Então, o que é a depressão? É aquela tristeza profunda que o indivíduo vai entrando, ele perde o prazer por aquelas coisas que antes para ele era legal e deixou de ser, ele começa a ter problemas com sono, com apetite, e se não for visto, né, de uma forma correta e rápido, essa é a questão que mais leva ao suicídio.
Mas, claro, a gente não vem aqui só para falar de coisas ruins, a gente vem falar de como se curar. Porque nós podemos sim encontrar o caminho da autocura. Então, o que é isso? É um processo de recuperação e bem-estar que se baseia na capacidade intrínseca do indivíduo de se curar. Ou seja, cada um de nós temos naturalmente a capacidade de autocura. Mas depende de quem? De nós. Então, quais são as práticas, né? O que eu posso fazer para colaborar com isso? Então, acordar as nossas potencialidades. Gente, vamos olhar para nós e falar, poxa, eu sou uma boa pessoa, né? Vamos fazer isso. Consciência de si mesmo. Então, aqui eu preciso buscar o autoconhecimento. Sabe aquele que Santo Agostinho dizia? Conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos buscar isso. E buscar a nossa espiritualidade. Nós estamos muito desligados de Deus. Nós precisamos manter essa conexão ativa. E a gente parece que se afasta cada vez mais. Conexão com a nossa essência, que eu até já acabei de falar, né? Que é a questão dessa ligação com Deus. O cuidado integral. Então, vamos pensar no nosso bem-estar físico. Como? Uma alimentação saudável, praticar um exercício físico, dormir bem, né? O nosso bem-estar emocional. Nós precisamos ter a gestão do estresse que nós estamos vivendo. E claro que o bem-estar espiritual também, que é muito importante. Com pensamentos e atitudes positivas. Autocompaixão. Eu preciso me tratar com gentileza e compreensão. Preciso me entender. Então, eu preciso me tratar bem. Claro que tratar o outro, mas eu em primeiro lugar, certo? Curar as dores morais. Aqui é a parte mais difícil, né? Porque nós precisamos deixar de lado o rancor, a inveja, o ódio, a mágoa, o egoísmo. É difícil. Filtrar as nossas emoções. Deixa as coisas ruins do lado de fora. Pegue para você só as coisas boas. Ser útil e praticar a caridade. Ame-se e ame o outro. Então, eu preciso me amar. Se eu não me amar, como que eu vou amar o outro? Né? Não tem como. E, claro, reconhecer que a cura é um processo contínuo. E exercitar a fé. A fé cura. Jesus não disse? Vossa fé vos curou. Então, a fé cura. E aí nós temos a cura espiritual. Tô dentro do tempo, né? Tô. Então tá bom. Tô com medo. Bom, então para essa cura espiritual, além do cuidado com o corpo físico, exige a transformação moral. Essa transformação moral vocês já cansaram de ouvir aqui. Que é o quê? A reforma íntima. Que é dolorida, que mexe com aquilo dentro de nós que a gente não gosta de ver, né? Porque aquilo que é o nosso defeito, a gente gosta de deixar escondido. Mas às vezes esse defeito vai nos ajudar na nossa cura. Precisamos olhar para o espírito em sua totalidade. Porque nós somos espírito, mas isso tem que estar em equilíbrio. Precisa existir aí uma harmonia. Por quê? Porque quando nós modificamos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, nós estamos nos melhorando. Porque senão, como eu já disse anteriormente, os nossos pensamentos, se eles não forem bons, eles vão agir sobre o nosso corpo. E aí sim, nós vamos ficar doentes. Agora, atendimento fraterno, que eu perguntei quando eu cheguei e a casa disse que tem também, né? Então, este aí é um caminho para a nossa cura. Claro que para aquele que acredita, para aquele que frequenta uma casa espírita. E esse trabalho, como que ele acontece? Num primeiro momento, tem aí o acolhimento. Então, esta pessoa que vai estar te atendendo, vai estar num ambiente de muito respeito, de muita escuta atenta, onde você pode colocar para fora tudo aquilo que está te afligindo, todas as suas dificuldades, todas as suas necessidades. Depois, vamos para o esclarecimento.
Então, aquele atendente, aquele voluntário, ele vai te auxiliar a você compreender o que está acontecendo com você, baseado, claro, na nossa doutrina, na doutrina espírita. A orientação. Na orientação, ele vai te dar força e te incentivar para que você seja autoconfiante, para que você tenha autonomia. E o encaminhamento. Aí, claro, ele pode te encaminhar para outros serviços dentro da casa, né? Então, ele pode falar, olha, você vai tomar um passe especial tantas vezes por mês, a cada semana. Depois do passe, você vem para a palestra, porque aqui, ó, pode não parecer, mas todos nós estamos sendo tratados pelo plano espiritual que está nos acompanhando, certo? Então, esse tratamento ele é muito importante. Se você vem ao centro espírita, a busca de ajuda, e você não segue as orientações, é a mesma coisa se você vai no médico e o médico fala para você, olha, você precisa tomar um antibiótico por 7 dias. Quando chega no terceiro, você fala, já estou melhor, não vou tomar mais. Não faz sentido, gente, né? Esse tratamento ele precisa ser seguido de acordo com a orientação. E é importante ressaltar aqui que todo esse atendimento ele é gratuito, ele é sigiloso. Então você não precisa ter vergonha de falar, porque ninguém vai falar absolutamente nada para ninguém. E esse voluntário que está lá, né, fazendo bem, cuidando de você, ele está lá porque ele já estudou a doutrina e ele está colocando em prática aquilo que Jesus nos pede a todo momento. Olhe para o próximo, cuide do outro. Agora, uma coisa importante, né, que eu coloco como observação, não é tratamento médico e psicológico, certo? Mas sim um serviço de apoio e orientação espiritual, com um objetivo, auxiliar a pessoa a encontrar a paz, consolo e a esperança através do estudo e da prática da doutrina espírita, fortalecendo sua caminhada evolutiva. Então, se você vir em busca disto, siga o que aquele voluntário está te falando. E para concluir, está chegando, o que nós precisamos lembrar? Que Jesus, ele olha por todos nós, sempre. Ele caminha ao nosso lado. Mas nós precisamos fazer nossa parte. Então eu não posso, por exemplo, querer atravessar uma rua de olhos fechados sem olhar para a direita e para a esquerda. Gente, aí também não dá. Então Jesus está olhando sim, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Porque a cura, se eu estou buscando a cura, ela depende das minhas atitudes. Então eu preciso também modificar. E eu continuo salientando aqui a função da medicina. Em nenhum momento nós podemos simplesmente deixar de lado a ciência médica. Nós caminhamos juntos. A doutrina espírita não tem nenhuma incompatibilidade com a medicina. Muito pelo contrário, nós apoiamos a medicina. E Jesus, junto com os seus apóstolos, né, ele instrui a todos eles a pregarem o evangelho. E ele fala, olha, vocês vão pregar tudo aquilo que vocês aprenderam, porque vocês receberam de graça. Então é por isso que nós temos essa frase aqui, ó, dar de graça o que de graça recebeu. Então isso é principalmente para nós, trabalhadores de uma casa espírita. Quando nós vemos esta frase, nós estamos sendo chamados a sermos generosos, a sermos gratos por tudo aquilo que Deus nos deu e que Jesus deixou lá todo o caminho traçado. Então que neste domingo ensolarado, que eu acho que deve estar agora, né? Que neste domingo ensolarado nós possamos voltar para as nossas casas, com Deus sempre conosco,
e sabendo que Jesus está sempre do nosso lado, porque Ele é nosso irmão, né? E Deus é nosso Pai. Então nós estamos todos em família, somos todos irmãos. Então sigamos sempre o nosso Mestre. Então, muito obrigada.